Caríssimos irmãos e irmãs, o grupo que hoje se apresenta a Jesus é o grupo dos saduceus. É um grupo fruto da alta aristocracia, amante da Constituição Nacional, amante das leis e do poder. Mas este grupo carregava consigo uma profunda ironia, tal qual ontem lhe carregava o grupo dos fariseus. Eles aqui intitulam Jesus de mestre e o chamam como tal. Mas, para falar a verdade, nunca estiveram dispostos a frequentar a escola do reino de Jesus. Este grupo ainda fala sobre as Escrituras, inclusive eram devotos e amantes da Torá de Moisés, mas parece que não a conheciam com profundidade, pois eram incapazes de saírem das margens daquilo que diz a Torá e adentrarem no seu significado profundo. Queriam falar sobre a palavra, mas muito pouco conhecia sobre o seu verdadeiro significado. E por fim, era um grupo liberal no que se diz respeito à religião. Sabe por quê? Porque não acreditavam na ressurreição dos mortos. E a fim de encontrarem na sociedade de então um lugar, levam para Jesus uma situação limite. Trata-se da lei do levirato. O que acontece, Mestre Jesus, com uma mulher quando passa pela vida de 7 maridos, sendo que estes eram todos irmãos de sangue? No além, no outro mundo, na outra vida, de quem ela será a esposa? Realmente, o grupo dos saduceus não haviam entendido o que significa ressuscitar. De outro lado, Jesus, como um bom interpretador das Escrituras, um bom hermeneuta, ressuscita o versículo do Êxodo e os lembra de que o Deus que se apresentou a Moisés na sarça é o Deus dos patriarcas. E este Deus tem como qualidade predicamental não a morte, mas a vida. E uma vez o corpo terrestre sendo por ele ressuscitado, em nada obedece mais às estruturas, o plano e os esquemas deste mundo. O que acontece com um corpo ressuscitado? É corpo de fato, mas não é este corpo, não pressupõe esta carne, porque este corpo passa, envelhece e morre. Ter um corpo ressuscitado é ser introduzido em definitivo no mundo do Pai, é ser abraçado por Ele e é ser levado para onde quer que Ele bem entenda
movido só e somente só pela força luminosa do amor. Isto já aconteceu com Jesus, na sua plenitude, por ocasião da ressurreição. E isto começou a acontecer em nós, no dia do nosso batismo. Ali, naquela ocasião, recebemos o passaporte primeiro, o ingresso primordial, onde nos tornamos, através da água e da palavra, filhos no Filho. Agora, estando nele e em sua vida, devemos passar a vida procurando o Pai. Porque um dia, graças ao Pai, receberemos dele o que o seu Filho mesmo recebeu, a saber, a vida. Enquanto isso não acontece, vale a pena nos questionar: qual é a imagem de Deus que eu cultivo em mim? Um Deus dos mortos? Tristonho? Para baixo? Depressivo? Incapaz de carregar o peso da vida que passa? Ou o Deus que eu cultivo em mim é o Deus de Jesus Cristo, o Deus da vida, o Deus do amor, o Deus da luz e o Deus da paz? Existem cristãos que, embora professem com a boca e as palavras que acreditem em Deus, mas apresenta a sua própria face como se este Deus fosse apenas dono dos mortos. Não deveria ser o nosso caso. O nosso Deus é o Deus da vida. É o Deus do sol que ilumina a escuridão da noite. E, portanto, ainda que os problemas se avolumem, um sorriso nunca deveria deixar de ser dado para aquele que tem fé e para aquele que nele acredita. Os saduceus eram amantes da lei, guardiães da Constituição Nacional, grupo da alta sociedade, mas cultivava uma péssima imagem sobre Deus. E você e eu, qual é a imagem que temos dele? Aprendamos do hermeneuta Jesus que o seu Pai não existe para cultivar a morte. Ele existe para fazer a vida nascer, crescer, se desenvolver e ser, até o dia em que nos transformaremos nele e ele nos abraçará e toda lágrima será enxugada. Porque se no jardim do Éden, ao fazer tudo e tudo criar, ele viu que tudo era perfeito e bom, no jardim último do ser humano, entre o fim desta vida e o início da outra, o mesmo ele deverá proferir em relação aos seus filhos e filhas. Até lá, lembre-se, ele é o Deus da vida, ele é o autor da alegria, ele é o príncipe da paz. E em Jesus, ele não veio trazer a morte, ele veio inaugurar a vida e a vida em plenitude. Amém.